Bom dia, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós hoje, amém? Amém. Glória a Deus por isso, né? Pela bondade dele na nossa vida. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos coloca de pé e nos dá força para estar aqui. Isso é maravilhoso. O direcionamento da congregação da Igreja de Cristo no Guanabara nesse ano de 2025 é para nós estarmos tratando sobre o crescimento espiritual. Nas últimas pregações nós temos visto nossos irmãos vir aqui, fazer pregações maravilhosas sobre esse crescimento, sobre a necessidade de acontecer esse crescimento e sobre o modo de atingi-lo, né? Cada um veio e pregou maravilhosamente e realmente, se nós seguirmos, né, o que tem sido pregado e falado, nós vamos conseguir andar com Deus, que é o nosso objetivo e a vontade do Senhor nas nossas vidas. E eu também pretendo falar sobre essa necessidade hoje, que é o crescimento espiritual. Mas eu gostaria de abordar por um outro aspecto. O que será que acontece quando nós negligenciamos nesse propósito? O que será que acontece quando desobedecemos o Senhor, tratando nossa vida espiritual de qualquer forma? No início dessa pregação, irmãos, eu preciso deixar bem claro certas coisas. Nós sabemos, pelas Escrituras, que após o Senhor Jesus nos salvar na cruz e instituir o seu reino aqui na terra, né? O nosso corpo se tornou o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Sabemos também que hoje nós não temos um lugar santo num edifício físico. Não é verdade? Este lugar aqui é uma benção. Deus preparou ele para nós, a gente se reúne com conforto, né? Como igreja, para louvar ao Senhor. Contudo, se nós não tivéssemos isso aqui, o que nos impediria de estar reunido e cultuando nosso Deus? Na rua, em uma praça, na casa de um irmão. Isso foi feito por séculos e tudo foi muito bom. Nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus, na verdade, é composta por muitos membros, que somos nós, tendo ele, Cristo, como cabeça. Romanos 12:5 diz que, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e que cada membro está ligado a todos os outros. E lá em Colossenses 1:18 ele diz: ele, Cristo, é a cabeça desse corpo, que é a igreja. Então, nós todos formamos a igreja. E o nosso cabeça é Jesus Cristo. E ele continua aqui no 18. Cristo é o princípio primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a supremacia. Portanto, a reunião dos templos do Espírito Santo que está aqui, que somos nós, é que forma um corpo, que é a igreja, cujo cabeça é Cristo. Amém? Não temos mais um lugar de adoração físico, onde a presença de Deus só se faz ali. O Espírito Santo deles habita em nós e nós formamos a igreja, cuja cabeça é Cristo. O Antigo Testamento foi uma sombra do que haveria de vir, sendo que ele todo apontava para a vinda de Cristo. Lá em Colossenses 2:17,
Está escrito que estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Tudo apontou para Cristo. E hoje nós vivemos para Cristo. E Jesus veio e pregou na cruz a velha lei, fazendo com que a humanidade, através do seu sangue, uma nova aliança. A nova aliança do Senhor foi feita com o sangue dele naquela cruz. Uma aliança pautada pela graça do Senhor sobre nós. Saímos do jugo da lei para a benevolência da graça por meio de Jesus Cristo. Amém? As ordenanças do Velho Testamento não têm mais a função de direção espiritual do povo de Deus. Tudo o que precisamos para servir a Cristo encontra-se no Evangelho dele, descrito em todo o Novo Testamento. Porém, a própria Escritura diz que devemos nos atentar com o que ocorreu no passado, para que isso nos sirva de exemplo, e foram escritas como advertências para nós. Isso está escrito lá em 1 Coríntios 10, 11. Nós vemos lá no Antigo Testamento, conforme nós aprendemos também nos cursos de teologias aqui, que vemos princípios que se aplicam para nós, como a especificidade de Deus, ou seja, como Ele é específico, como nos devemos relacionar com Ele, princípios como devemos levar a sério as Escrituras, princípios como não devemos nos desviar do caminho do Senhor, entre vários outros. E é nesse sentido que eu busco hoje aqui, no Antigo Testamento, algumas consequências de não crescermos espiritualmente. Como deixando de lado, quando deixamos de lado as orientações do Senhor, trazidas a nós pelo próprio Senhor Jesus e pelos apóstolos inspirados pelo Espírito Santo. Quais são essas consequências? Diante desses esclarecimentos, irmãos, eu acho que nós podemos seguir. Acho que ficou bem claro, né? O Deus que nós servimos e a forma que nós o servimos. Houve uma época, antes do Senhor Jesus vir nos salvar, que somente um povo era considerado o povo de Deus. E esse povo era a nação de Israel. E nessa época existiu um lugar físico, considerado santo, onde as pessoas, para conversarem com Deus, precisavam de um intermediador humano. Alguém que levasse as suas petições para Deus. Eles não tinham a liberdade que nós temos hoje de falar diretamente com o Senhor através de Jesus. Eles precisavam de um sumo sacerdote. Um humano como eu e como você. Porém ungido pelo Senhor. Em Êxodo 25:8, o Senhor ordena que o seu povo, ou seja, o povo de Israel, construa um santuário físico para ele, para que ele pudesse habitar no meio deles. E nós vemos ali que o Senhor dá todas as instruções específicas de como esse santuário deveria ser construído. E Moisés obedece, fazendo tudo como o Senhor determinou. Em Êxodo 25:8, Deus diz a Moisés: me farão um santuário e habitarei no meio deles. Propósito de Deus para o povo de Israel. Esse versículo ele marca o início da construção do tabernáculo. E o que era o tabernáculo? O tabernáculo era uma tenda portátil, destinada a ser a morada de Deus entre o povo de Israel. Deus especifica como o tabernáculo deve ser construído, detalhando os materiais, o tamanho, as instruções sobre os utensílios considerados sagrados naquela época e que deviam ser colocados ali. A Arca da Aliança, o altar de incenso, a mesa dos pães da proposição
e o candeeiro de ouro. Isso tudo está lá em Êxodo 25, 30. O tabernáculo simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo e foi construído com grande cuidado e precisão, conforme os planos divinos. Os israelitas eram orientados também, para a construção desse lugar, a oferecer materiais preciosos, como oferta, para a construção dele. Ouro, prata, bronze, tecidos finos, pedras preciosas e por aí vai. Aí depois dessas instruções todas detalhadas, o tabernáculo foi construído. E lá em Êxodo 40, Moisés monta o tabernáculo conforme as ordens de Deus. Quando tudo estava pronto, a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. Olha que coisa tremenda. E isso indicava que Deus havia aceitado e consagrado aquele lugar como seu lar temporário entre os israelitas. Êxodo 40, 34 diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés obedece exatamente como Deus determinou. O povo, ainda no deserto, não tinha entrado na terra prometida, atende às ordens do Senhor e tudo é construído conforme ele determinou. E esse momento que a nuvem cobre a tenda e a glória de Deus se faz presente, foi crucial, pois confirmou a presença de Deus com seu povo, e que estava agora em jornada para a terra prometida. Os israelitas atravessam o deserto, e o tabernáculo é mantido com eles durante o período até dos juízes, mas também foi colocado em diversos locais. Era uma tenda, ele era montada em diversos locais. Um desses locais, como está lá em 1 Samuel 1:3, foi Siló. E ali o povo se reunia para adorar. Durante esse período, o tabernáculo e a arca da aliança foram símbolos da presença de Deus. Símbolos da presença de Deus no povo de Israel. Contudo, como nós já vimos, quando os israelitas foram retirados do Egito, como toda a história de Israel, eles começam a negligenciar com o Senhor. E o tabernáculo passa por um período de negligência espiritual. Especialmente quando os líderes de Israel se afastam dos caminhos de Deus. E tem um exemplo clássico desse afastamento, quando lá em 1 Samuel 4, os filisteus capturam a arca da aliança. Isso para o povo judeu, né? No caso, na época, o povo de Israel, foi um baque terrível. Porque a subtração da arca pelos filisteus simbolizava a perda da proteção divina, mas devido ao pecado do povo. E outra, a arca, irmãos, só voltou para Israel porque o Senhor Deus pesou a mão contra os filisteus. Atacou eles de tal forma, a palavra diz com tumores, que eles não suportaram ficar com a arca e devolveram ela para Israel, inclusive com ofertas de ouro. O então poderoso exército de Israel, sozinho, não foi capaz de buscar a arca. O Senhor mandou a arca de volta. Foi se passando o tempo. No reinado de Davi, veio a ideia de construir um templo permanente para Deus. Nós vimos que o tabernáculo era uma tenda móvel, mas depois que os israelitas se fixaram na terra,
Davi teve a ideia de construir um templo físico, estático, como esse aqui, para que Deus pudesse habitar entre eles. E Davi desejava construir uma casa para a Arca da Aliança. Mas Deus lhe disse que, na verdade, que quem construiria isso seria o filho de Davi, Salomão, que seria o responsável pela construção desse templo. Em 2 Samuel 7,13, Deus promete a Davi que seu descendente construirá essa casa para ele. Salomão, então, construiu o templo de Jerusalém, 1 Reis 6,7, e esse templo substituiu o tabernáculo como o centro do culto de adoração em Israel. A construção do templo foi gloriosa, e da mesma forma que aconteceu lá com o tabernáculo, a presença de Deus desceu naquele lugar de maneira semelhante. Deus mostrando que estava com o seu povo. Contudo, por volta do ano de 586 a.C., o templo de Jerusalém foi destruído pelos babilônios. E a Arca da Aliança foi perdida definitivamente. Nesse período, o culto a Deus, como era praticado no tabernáculo e no templo, foi interrompido. Um pouco antes dessa destruição, Israel teve um rei chamado Josias. Josias, ele começou a reinar sobre Judá com mais ou menos 8 anos de idade. E foi rei de Israel até a sua morte. E ele foi um dos últimos reis fiéis ao Senhor, antes da destruição de Jerusalém. Quando ele tinha cerca de 18 anos, durante uma reforma do templo, olha, presta atenção nisso, irmãos. Durante uma reforma do templo de Jerusalém, o livro da lei foi encontrado. Olha o desleixo do povo de Israel com a palavra do Senhor. A Bíblia deles foi perdida. E eles não tinham, como nós temos, vários exemplares. Nem disso eles tiveram o cuidado de tomar conta com carinho. E esse livro, ele provavelmente foi o livro de Deuteronômio, né, que detalhava as instruções para a adoração e os mandamentos a Deus. E Josias ficou profundamente impactado ao perceber como o povo de Israel havia se afastado tanto dos caminhos de Deus. E ele, através do livro, sentiu no coração a necessidade, né, de fazer uma grande reforma religiosa para resgatar a verdadeira adoração a Deus. Ele destruiu altares pagãos, derrubou os postes ídolos e mandou purificar o templo de todas as abominações. Também restabeleceu a celebração da Páscoa. Isso está lá em 2 Reis, a partir do 20, 23 ali. Irmãos, destruiu o altar pagão dentro das terras do único povo de Deus? Derrubou postes ídolos dentro da terra do povo de um Deus que dizia que tinha ciúme do seu povo? Purificar o templo de abominações? Isso é terrível demais, irmãos. A casa onde o Senhor morava. Ele demonstrou que ele estava ali. Estava totalmente violado. Cheia de prostitutas sacerdotais dentro do templo do Senhor. Tinha ídolos representando deuses estranhos dentro da casa do Senhor. E por quê? Porque os governantes e o povo se afastaram completamente de Deus. Banalizaram suas escrituras e fizeram apenas o que parecia bom aos seus próprios olhos.
Essa purificação feita por Josias foi um dos últimos atos de fidelidade a Deus antes da queda final de Jerusalém, que aconteceria pouco tempo depois com a invasão babilônica, conforme nós já dissemos. A história do tabernáculo de Deus começa com a ordem divina de construir um lugar de habitação no meio do povo de Israel e se estende até o reinado de Josias, que tentou restaurar a adoração verdadeira a Deus no templo. O tabernáculo foi um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo durante a peregrinação no deserto. E ao longo da história de Israel, até que fosse substituído pelo templo de Salomão. A história do tabernáculo, portanto, é marcada por momentos de proximidade e distanciamento de Deus e seu povo, com momentos de fidelidade, seguidos por períodos imensos de apostasia. O Senhor Deus fala lá, através do seu profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Israel foi dizimado pelas nações inimigas. Israel, que era o exército mais temido da época, porque os inimigos sabiam do Deus que eles serviam, e eles mesmos não deram valor a esse Deus. E não nos enganemos, irmãos. Da mesma forma que aquele templo físico foi violado no passado, levando a nação de Israel à destruição total, se nós não procurarmos o crescimento espiritual, nós também seremos presas fáceis e teremos nosso templo do Espírito Santo também violado. Isso é fato. O crescimento espiritual, ele é um mandamento direto do Senhor. Quando ele diz lá em Mateus 28, 19 e 20, para irmos pelo mundo, pregarmos o evangelho a todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as tudo o que aprendemos do Senhor. Ora, se não for para ter crescimento espiritual, para que ensinar? Se não for para ter conhecimento espiritual, para que aprender? Porque se tem o ensinar, tem o aprender. Você um dia foi ensinado, você adquiriu conhecimento, você cresceu espiritualmente e passou a ensinar outras pessoas, que também vão aprender, que também vão adquirir conhecimento, que também vão crescer espiritualmente, e assim mantém-se um ciclo sem fim. Foi dessa maneira simples que o Evangelho chegou até nós, quase 2000 anos depois do sacrifício de Cristo na cruz. Simples, irmãos. Nós aprendemos, nós ensinamos, nós crescemos espiritualmente. Eu sou testemunha que a Igreja de Cristo aqui no Guanabara nos dá diversas oportunidades de estudar a Palavra de Deus. Através dos grupos pequenos, dos grupos casas, da escola dominical, dos cursos de teologia, de outros cursos que são ministrados. Tudo auxiliando para o nosso crescimento espiritual. Cabe a nós, irmãos, não ficar parados. Não podemos deixar de crescer espiritualmente. Precisamos estar preparados para aquele glorioso dia que Jesus vai vir nos buscar. Ele prometeu, ele é fiel para cumprir, ele vai vir nos buscar. Se nós não perecermos antes, mas aí nós vamos encontrar com ele. De uma forma ou de outra, nós temos que estar preparados para esse dia. A vida com Cristo é uma vida feliz. Vida de muita luta, porque ele disse que nós teríamos provações. Mas também de muita realização. A certeza da vida eterna ao lado de Deus
nos dá um conforto tremendo para enfrentar esse mundo tenebroso e aguardar esse dia maravilhoso. Se você tem dificuldade em prosseguir, eu te digo uma coisa: sozinho ninguém vai chegar a lugar nenhum. Olha a sua volta, eu gostaria que você olhasse, olhe do seu lado, olhe para trás, olhe do lado de lá. Se aproxime dessa tão grande nuvem de irmãos e desfrute de todo o amor que Deus, o Senhor, deixou entre nós. É aqui, irmãos, que nós encontramos forças. Nós precisamos de relacionamentos fortes com nossos irmãos. O projeto do Senhor Jesus durante seu ministério deixou isso bem claro, pois ele apostou no relacionamento com seus discípulos e dentre eles escolheu os 12 que deveriam ser o alicerce da igreja, tendo ele, Cristo, como pedra angular e cada um de nós como tijolos para a construção da sua igreja. Igual ontem aqui, nós arrumamos essas cadeiras. Então você colocava a primeira cadeira e através dela vinham as outras. Essa é a pedra angular, Cristo dá a direção. E ele preparou os apóstolos para ser o alicerce dessa igreja. E cada um de nós para construir essa igreja como tijolos. Já foi pregado aqui várias vezes sobre a necessidade de nós mantermos esses elos unidos. O elo do amor. Da mesma forma, como nós vimos lá que o exército de Israel foi incapaz de resgatar a Arca da Aliança, que havia sido roubada pelos filisteus, nós, por nossa própria força, não somos capazes de nada. Se não for por um detalhe, pela graça de Deus. Você, eu, nós todos, somos convidados do Senhor para uma vida plena. Às vezes a vida não está plena. Somos chamados para uma vida plena, mas a depressão não vai embora. Somos chamados para uma vida plena, mas a tristeza fica. Por quê? Em Hebreus 4, do 11 ao 16, ele nos deixa uma fórmula que podemos utilizar para alcançar essa vida plena e nos aproximar com confiança da sua graça. Hebreus 4, do 11 ao 16. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo da desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Ele, porém, sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Para ajudar na compreensão e memorização dessa passagem, irmãos, nós podemos resumi-la em 4 ações práticas.
Você liga para mim? Pediram um tempo ali. Amém. Vamos continuar. Eu coloco depois lá enquanto eles conseguem pôr para nós. 4 ações práticas para nós podermos memorizar e compreender bem essa passagem. 1. Esforço. 2. Estudo da palavra. 3. Saber que o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. E 4. Buscar a graça de Deus com toda a confiança. Esforço, sim, não é para ficar parado. Cristo não quer voltar e não te encontrar com a mão no arado. Ele tem que voltar e encontrar você trabalhando. Então você precisa de esforço para buscar a graça do Senhor e adquirir o conhecimento. 2. Estudo da palavra. Nós vimos aqui que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, ela nos mostra o que fazer. E nós temos que nos esforçar para estar sempre lendo, sempre estudando a palavra do Senhor. Inserir rotinas na nossa vida são muito benéficas, com bons hábitos. O ser humano, ele é pródigo em desviar-se das situações, se esquecer de compromissos. Mas quando você coloca, por exemplo, a leitura diária da Bíblia como opção e faz uma rotina em cima disso, você consegue com mais facilidade. Eu vou te contar a minha rotina de leitura da palavra, talvez te ajude. Eu levanto e a primeira coisa que eu faço é ler a palavra de Deus. Eu não faço mais nada sem antes ler a passagem que eu me propus a ler naquele dia. Foi o único jeito que eu consegui de ler a Bíblia todo dia. Eu tinha uma dificuldade muito grande com isso. Porque, eu leio daqui a pouco, eu leio depois, quando fui ver, eu já estava dormindo, já era outro dia. Mas quando eu levanto e sei que eu tenho que ler a Bíblia, eu já leio. Então, uma rotina, nós precisamos de rotina para bons hábitos. Saber que o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele, sendo Deus, não levou em consideração o ser Deus, mas se despiu da sua majestade e se fez homem. Ele passou por todo tipo de sofrimento, sofrimentos que nós nem imaginamos que nós poderíamos suportar, porque nós não suportaríamos mesmo. E passou por tentações, porém não pecou em nenhum momento. Então é esse hoje o nosso sumo sacerdote, não um humano, mas o próprio Deus que intercede por nós e que é o nosso advogado nos céus. Amém? E o 4, buscar a graça de Deus com toda a confiança. Através desse maravilhoso sumo sacerdote que nós temos, que é Jesus Cristo, devemos nos aproximar da graça de Deus com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nós somos homens, nós somos humanos, nós somos falhos, nós vamos errar. Porém, nós sabemos que nós temos a quem recorrer. Se você vê Deus como um Deus castigador, como um Deus severo, quem no momento de fraqueza vai procurar uma pessoa que sabe que é severa? Mas Deus não está dizendo isso. Ele está dizendo para você, vem, se aproxima de mim. Vem cá, todo sujinho. Vem cá, todo pecador. Pede perdão aqui, que eu vou te dar minha graça. É disso, irmãos, que nós precisamos ter essa certeza. Deus é Deus de amor, e Ele está ansioso para que nos acheguemos até Ele. Ele, por meio de Cristo Jesus, para que Ele possa transbordar
a sua graça sobre um coração arrependido e contrito. E para finalizar, irmãos, para concluir, o nosso relacionamento com Deus influencia no nosso crescimento espiritual e nos faz enxergar melhor o que Ele representa, ou seja, graça e não condenação, pois o Senhor é o Senhor da graça. Ele nos aceita como somos e providencia o que precisamos para desenvolver nossas vidas. Por isso que nós temos que ter confiança de chegar até Ele. Ele está a nosso favor e precisamos nos submeter a Ele, parando de tentar conseguir vencer pelas nossas próprias forças. Isso nunca vai acontecer. Se você não é merecedor de nada, o que Deus vai te dar é por misericórdia dEle, pela graça dEle. Encontramos a graça quando reconhecemos pela lei que não somos capazes por nós mesmos e que só a graça de Deus pode nos ajudar a estruturar a nossa vida como ela foi criada para ser de verdade. Uma vida de adoração ao Senhor. Deus é o chefe e nós obedecemos às suas ordens. Uma vida plena, cheio da graça e do amor de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. E que possamos reconhecer que somos totalmente dependentes dEle e da sua graça maravilhosa. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos orar pelo término do culto. Obrigado, Pai.